Ok. Olá, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui, nós já estamos agora começando mais um programa, teologando com a minha pessoa, exatamente, Rubem Teles. Eu quero aqui, desde já de antemão, agradecer a todos os inscritos. Você que está me assistindo agora, que já está inscrito no meu canal, já são 18 inscritos para a glória de Deus, um canal que não tem nenhum mês direito de nascença. Muito obrigado. Palmas para você, ó. Muito obrigado. Que Deus abençoe você ricamente, você que curte, você que comenta, você que compartilha os vídeos aí nas redes sociais. Muito obrigado. Que Deus abençoe você ricamente e poderosamente. Amém? E você que ainda não se inscreveu no vídeo, no canal, perdão, você aproveita que está assistindo o vídeo e clica já aí embaixo, vem aqui assim, em se inscrever, tá bom? Inscreve aí embaixo, se inscreve aí, dá um like, comenta, ok? E nós estaremos juntos aí até onde o Senhor nos permitir que o canal permaneça ou até a sua vinda, amém? Eu quero fazer alguns merchans antes de começar a falar. Quero falar aqui de Complexo 3. Eita, o que é Complexo 3? Se por acaso isso é um remédio? Não, calma. Complexo 3 é um estúdio de gravação, de autogravação e videogravação também. Grava áudio, você que quer ser cantor, você que é um cantor, você que quer gravar seu CD, você que tem sua banda, você que tem um grupo, você que grava um CD de boa qualidade, alta qualidade em HD, som em HD, imagem HD, vídeo, quer fazer seu clipe, faz tudo no Complexo 3. É som, é vídeo, é imagem, é Complexo 3 do meu querido amigo Helder Melo. Fica onde? Fica aqui em Fortaleza, lá no bairro da Messejana, ok? Infelizmente eu não pude pegar aqui direitinho o contato do Helder e a rua e o número, mas você pode procurar o canal dele no YouTube, Complexo 3, ok? Você pode também procurar o Helder Melo nos meus amigos no Facebook, se você tem no Facebook, ok? Você pode procurar ele também. Eu quero também falar da barbearia, o brother, é isso mesmo, meu querido amigo Lucas, aqui no Parque Genibaú, 24 de outubro, número 290, fica aqui vizinho da minha casa mesmo, é uma maravilha, o cara que faz minha bala aí, toda vez tá minha bala aí bem feita, bonitinha, desenhadinha, tem um negócio aqui que ele faz aqui, que é um degradê, é show de bola. Faz o produto, você não se irrita, não é aquele cara que passa na vaga e corta para a garganta, não. É um cara educado, um cara fino, equipamento de ponta, de qualidade, ok? E o preço? Meu filho, eu esqueci de falar do preço também do Complexo 3. Falo já. Mas eu quero aqui no preço da barbearia, o brother. Cara, o brother é o seguinte, ele é brother mesmo. Por quê? Porque o cara é um camarada excepcional, porque o preço é baixíssimo. O cara faz um preço para você especial. Nas barbearias por aí, uma barba bem feita, uma barba decente, no mínimo 90 a 100 reais, e aí vai mais preço dependendo da barbearia. No brother, filho, olha pra cá, preço baratíssimo com a qualidade igualzinha. Qual o preço? 4 reais uma barba, ok? 4 reais, coisa bem feita, show de bola. E também ele faz sobrancelha de homem, ele trabalha somente com gênero mais masculino. Claro, só trabalha com mais masculino que é barbearia, põe para macho. Faz cabelo, a sobrancelha custa 2 reais. Cabelo, 8 reais. Pasme, quebrem os queixos de vocês que estão pagando mais caro por aí, se não besta. Veio para cá para a barreira, brother. Complexo 3, a última vez que eu falei com ele, o preço do CD completo, com 10 faixas em playback, tudo que tem direito, estava a 2.800 por aí, se eu não me engano. Não lembro bem, acho que é 2.280 por aí, não sei. Você pesquisa lá com ele, você vai saber o preço, mas é barato demais, enfim, é bom. Não é porque é barato que é ruim, não. Tem muita coisa que é cara que não vale a pena. Amém? Vamos falar agora aqui da palavra de Deus, que é o mais importante. Isso tudo foi aqui para agradar os meus amigos, porque eu não estou recebendo nada, tá? Eles não estão me pagando para fazer merchan, porque quando eu gosto de uma coisa eu anuncio, sem precisar me pagar. Tá bom? Vamos lá. Queridos, ultimamente eu tenho andado nas redes sociais e tenho notado aí a teologia liberal se inflamando no meio reformado, no meio das igrejas históricas, tradicionais,
Um movimento que cresceu muito também no meio católico romano, né? A teologia liberal, ela procura, né, em primeira instância, tirar a centralidade da Bíblia e a sua importância. Infelizmente é essa a realidade, é isso que você está ouvindo. Você não está ouvindo outra coisa senão isso que eu estou dizendo. A ideia, a vontade dos teólogos da liberalidade, os novos teólogos que estão surgindo aí no Brasil, no meio protestante, no meio evangélico e no meio católico, no meio cristão, que se diz cristão, estão querendo tirar a centralidade das Escrituras, colocando ela de escanteio para o canto. E é isso que eles estão fazendo, dizendo que a Bíblia não tem importância, que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia não é a palavra de Deus. E eu vou hoje refutar isso na força do Senhor, pela palavra do seu poder, aqui pela Bíblia. Bem, queridos? E se você já gostou do tema, vai comentando aí, meu querido. Vamos lá. Eu quero que você pegue sua Bíblia e use comigo. Vamos trabalhar com a Bíblia, tá bom? Na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Amém? Acha aí, localiza aí, já vou ler. Está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado a toda boa obra. Queridos, não resta dúvida, Paulo está dizendo que tudo aquilo que foi escrito, desde Gênesis até Apocalipse, é inspirado por Deus, é divinamente inspirado, é inerrante, é sacro e é santo. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Mas ela tem uma utilidade. Porque Deus não faz nada inútil. Tudo que Deus faz é útil, tem um propósito, uma finalidade e uma utilidade. E a palavra de Deus, para nós entendermos a sua profundidade, e eu quero trazer aqui não é uma pregação, certo? É um vídeo breve. Eu quero pedir a você que você abra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 1, certo? Versículo 1, nós vamos ler. Está escrito: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas que foram feitas por Ele, por intermédio dele. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Veja bem, vamos agora entender a importância da palavra, certo? No princípio era aquele que era a palavra. Veja que a palavra não é simplesmente um livro. A palavra de Deus não é simplesmente a Bíblia, é transcendental a ela. A palavra de Deus é maior que simplesmente papel e caneta, papel e tinta. A palavra de Deus é um alguém. A palavra de Deus é um ser. Você sabia disso? A palavra de Deus é um alguém. E quem é esse alguém? Quem é essa pessoa? Porque é uma pessoa que é a palavra. Como eu vou saber? E aí você vê aqui no versículo. E no versículo posteriores, ele fala de João, que veio anunciar acerca da luz, que é a palavra. A palavra, ela traz luz. A Bíblia vai dizer luz para, lâmpada para os meus pés, a palavra e luz para o meu caminho. Então vai dizer aqui, aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e etc. Né? No versículo 14, olha aí. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Pronto. Já está respondido.
Quem é a palavra, filho? Quem é a palavra, filha? A palavra de Deus, que foi revelada, que foi manifesta desde o princípio. Desde quando Deus disse haja luz, a palavra de Deus foi revelada. A palavra de Deus foi manifesta. A palavra de Deus foi utilizada em seu poder real. E agora, nós vemos a manifestação da palavra de Deus de uma nova maneira, em carne. Na matéria física, é como eu e você, ó, carne, osso, cabelo, barba, olho, nariz, boca, orelha, tudo normal, que nem eu e você. A palavra de Deus se fez carne e viveu entre nós, habitou entre nós, esteve conosco no meio humano. Algo que é santo, eu falei que a palavra de Deus é santa. E aquilo que é santo, querido, é por isso que fica difícil entender isso. Porque aquilo que é santo é separado. Aquilo que é santo não pode se misturar com o que é mal. Aquilo que é santo não pode se misturar com o que é pecaminoso. E como a palavra de Deus se tornava pecaminoso? Porque a carne, eu e você, a nossa matéria é pecado, é pecaminosa. E como eu posso conceber a ideia de que algo que é santo tornou-se carne, que é pecado? Perdão pelo suor. É fácil? É entender que um Deus que é soberano, certo? Para ver essa palavra, soberania de Deus, soberania divina. O que é isso? Dá a Deus o direito de fazer aquilo que Ele quer, sem que nós venhamos questionar, porque isso é um mistério para nós, porque a nossa mente é muito pequena para compreender os grandes mistérios de Deus. E nós entendemos que Deus fez isso apenas por amor dos seus eleitos, dos seus escolhidos, os quais somos nós que cremos em Sua palavra. Então quem é essa palavra? É Jesus Cristo, é óbvio. Eu não preciso dizer, você já entendeu, eu sei que você é inteligente, ok? Você é inteligente, já entendeu que a palavra de Deus é Jesus Cristo. E Jesus é o quê? Ok, a palavra de Deus é Cristo. E Cristo é o quê? Jesus disse: eu e o Pai somos um. É também quando os discípulos disseram: Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus disse: há tanto tempo eu tenho estado convosco e não me tens visto? Eu sou o Pai. Ele estava dizendo, ou seja, o Pai, Jesus Cristo, é Deus. E sendo Cristo Deus, logo a palavra é Deus. A palavra é Deus. Deus e a sua palavra são apenas um. Veja bem isso, grave bem isso. Deus e a sua palavra são apenas um só. Sabe? Assim como Deus é santo, a sua palavra é santa. Assim como Deus é justo, a sua palavra é justa. Assim como Deus é soberano, a sua palavra é soberana. E ela deve ocupar o lugar principal, a primazia em nossa vida. A palavra de Deus tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, a fim de que, está aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17, vai dizer, para que ela serve? Para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para as boas obras. Ela é boa, para que eu venha ser instruído, para que eu venha cometer boas obras que agradem a Deus. Não são boas obras de rituais religiosos, não são boas obras de quaresmas, de missas, de rituais que a igreja instituiu e não a Bíblia. Boas obras que são produzidas pelo Espírito Santo de Deus. O que é? O amor ao próximo. Primeiramente, na verdade, o amor a Deus. E depois, o amor ao próximo. O amor a si mesmo. Certo? A caridade, a bondade, a longanimidade, a paciência. A paciência. Ser uma pessoa mansa, meiga, humilde, honesta, justa, saber pagar seus compromissos, pagar suas dívidas, pagar o que se deve. Eu sei que um momento, uma crise no nosso país não está boa e não dá para nós pagarmos todas as nossas dívidas, mas eu sei que tem gente justa e honesta que quer pagar suas dívidas, mas as condições não permitem. Eu entendo você, querido. Eu entendo você porque eu já passei por isso.
E às vezes eu me vejo passando também, a gente quer pagar, mas a comissão não deixa. Mas que você tenha que ser honesto, certo? Em tudo que você faz. Por quê? Porque isso é obra do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. Ele é capaz de operar em nós toda boa obra. Veja como é importante a palavra de Deus. A palavra de Deus e o Senhor da palavra, o dono dela, são um só. Se você crê que Jesus Cristo é Deus, e que o que João está falando que é de Jesus, se tratando da palavra, referindo-se a Jesus, né? Então você vai entender o quê? Você vai entender que a palavra de Deus tem importância na nossa vida. E ela é soberana. É ela quem dita as regras e não eu. Não sou eu que vou dizer o que você deve fazer. Não sou eu que vou dizer, o seu pastor, o seu líder, que vai dizer que você deve fazer assim, assim, assado, tem que se vestir assim, olha, não pode botar esse brinco, olha, não pode botar esse pince, olha, não pode se tatuar. E outros etc. que foram inventados pelos dogmas da religião. Não. Quem vai dizer o que você deve fazer é a palavra. Certo? É o Espírito Santo que vai tocar no seu coração. Se você se sentir confortável fazer, se a palavra permitir, você faz. Se você quiser. Porque Paulo vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que todas as coisas que a Bíblia me permite fazer, que a Bíblia me permite fazer, elas não são lícitas. Não quer dizer que todas as coisas do mundo são lícitas fazer. Mas tem coisas que a Bíblia me permite fazer. E nessas coisas, ele pega essas coisas e diz, todas essas coisas me são lícitas. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas nem sempre me convém fazer, nem sempre eu quero fazer aquilo que é me permitido. Certo? E depois disso, você tem que entender qual é a função da palavra. Eu já disse sobre a função, mas entenda isso, de forma bem resumida, eu já estou acabando, certo? A palavra de Deus, primeiro ponto que eu falei aqui, a palavra de Deus, a Escritura, ela é inspirada, e ela é útil, muito útil, para o ensino, para que o homem de Deus venha ser perfeito, e ande pelas boas obras. Segundo, a palavra e o Senhor da palavra são uma pessoa só. Deus e a sua palavra são apenas um. Por isso que ela traz em si todos os atributos de Deus. Ela revela quem é Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda as Escrituras, ali é Deus falando com você diretamente. Quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. Quer ouvir Ele de forma mais audível, forma mais alta? Lê a Bíblia em voz alta, filho. É ali Deus falando, porque a Bíblia é Deus. Certo? Terceiro e último, eu quero trazer aqui uma sintaxe, vamos dizer assim, um resumo, uma síntese, sobre isso tudo. Alguns teólogos liberais vão dizer, sim, mas a palavra de Deus, ela é falada, pronunciada e não escrita. A palavra é algo abstrato. Não é físico, não é concreto. A palavra é algo solto. Certo? Mas aqui diz que a palavra se tornou algo físico. Carne, matéria, algo físico. E ela sempre foi física. Porque sempre ela gerou algo na realidade. Porque sempre ela gerou algo real. Quando Deus disse, haja luz, não se tornou algo abstrato, mas tornou algo concreto. A luz é concreta. A terra, o mar, as plantas, os seres, as cordilheiras, os montes são concretos, porque foram gerados por algo concreto, que é a palavra, é algo real. E hoje nós temos a palavra escrita, certo? A palavra não habita mais no nosso meio em forma de carne, a palavra subiu. Agora senta à direita da autoridade do Deus Todo-Poderoso, porque é Deus. E hoje essa palavra rege o universo com um punho de ferro e com cetro de justiça. Certo? E hoje nós temos comunicação com ela, com essa palavra, por meio da oração,
Por meio do jejum, sim, e por meio da leitura, que sem essa leitura é impossível nós compreendermos a vontade de Deus. Não pense que Deus vai chegar para você através de um sonho. Não pense que Deus vai através de você através de uma revelação mística. Não. Você lê a palavra e o Espírito Santo vai falar ao teu coração, à tua mente, vai lhe iluminar o entendimento. Isso já é bastante místico para mim. Então que Deus possa abençoar você, tá bom? Se você gostou aí do vídeo, dá um like, comenta, se inscreve no canal, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Acompanhe o próximo vídeo que vai estar saindo aí na próxima semana, se Deus nos permitir, para a glória de Deus, do programa Teologando. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.